Ora viva pessoal, já está no ar novamente o programa 360 Graus, nós que somos o podcast oficial de hip-hop da Camunda News e o pessoal fica assim às vezes a perguntar, e há podcast oficial de hip-hop, mas não estamos a ver rappers aqui a droparem, não há entrevistas com rappers, não, a gente faz até entrevistas com rappers, mas como somos um podcast de hip-hop oficial, nós nos primamos pelo elemento número 1 da cultura hip-hop, que chama-se Street Knowledge. De uma maneira, em português, tentando traduzir, significa nada mais, nada menos do que autodidatismo, ou seja, um conhecimento que a gente vai adquirir fora da esfera e do grande circuito acadêmico. Estivemos parados um bom tempo, claro, por razões óbvias, já a equipa de 360 Graus e também da própria Camunda News, que queria de alguma forma, reestruturar a sua zona de trabalho. Mudamos de estúdio, estamos num estúdio novo, estamos a começar novamente a nossa senda das grandes entrevistas. Hoje temos uma figura emblemática a nível da política nacional e do próprio universo da academia. Tenho a honra, eu, gangsta, né, aqui a abrir o programa 360 Graus. E aqui uma vila. Aqui, mano. Se isso fosse já um programa de televisão, falar assim, uma vila é malai, sabe? Né? Porque é boa de regras. Amanhã era um bué de mensagens na caixa de correio. Olha esses matumbos aí, barulhentos e quê. Isidro Fortunato, né? Tô aqui, mano. Uma vila. Você é o das camisas e das boinas. Luta grande, agarrar o Isidro não é fácil. E estamos aí também do outro lado do cadeirão preto. Eles têm a honra de se apresentarem aqui para o público. Piquingu de Ancazi, Jerônimo Cissa. Ok. Então, está a nos faltar aqui o professor Mavenda. Quando ligamos para ele, o Pico falou com ele, ele disse que estava no Rocha Pinto, ainda subir. Eu disse para o professor, esquece mesmo, guarda as tuas entrevistas no teu bolso, que a gente vai dar sequência naturalmente. Professor Mavenda, daqui a pouco estará aqui, né? Infelizmente não vai começar o programa conosco. Estamos nessa senda das grandes entrevistas. Queremos tentar perceber, de facto, o que é que os grandes políticos em Angola pensam. Qual é o grande projeto que eles têm para esse grande país? Esse país com 1.246.700 km ao quadrado, que tem uma independência de quase 45 anos. Hoje temos a honra de apresentar para vocês, Pique, quem está aqui conosco? Hoje temos o Dr. Justino Feltro da Costa Pinto de Andrade. Okay. Bem, é simplesmente uma figura de proa, né, quer naquilo que tem sido as suas atividades políticas e não só. Dizer que Justino Feltro da Costa Pinto de Andrade nasceu em 16 de janeiro de 1948 em Calulo, província do Kwanza Sul, filho de Justino Pinto de Andrade e de Maria Luzia da Costa Pinto de Andrade. Teve envolvimento ativo na luta de libertação nacional, tendo sido preso por inúmeras ocasiões devido à sua atividade política e luta anticolonial, entre os quais se destacam o desterro em Tarrafal por 5 anos. 5 precisos anos. Após a Revolução de Abril de 1974, a chamada Revolução dos Cravos em Portugal, é libertado na sequência do processo de descolonização. Entretanto, volta a ser preso após a independência por fazer parte da revolta ativa. Repito, volta a ser preso após a independência por fazer parte da revolta ativa, uma corrente interna no interior do MPLA que reivindicava maior abertura democrática dentro do partido, como é óbvio. Justino Pinto de Andrade é economista de profissão, docente universitário, foi decano da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica de Angola, é desde outubro de 2010 presidente do Bloco Democrático, eleito nas eleições gerais de 2017 deputado à Assembleia Nacional pela Casa CE. Este é o perfil ou a biografia do nosso convidado. Quem está de volta à palavra? Eu penso que é uma biografia sintetizada.
entender? Porque na dimensão de quem nasceu após a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, e vai passar por um processo de discussão dentro do próprio MPLA, que é o partido que vai proclamar a independência de Angola e vai formar o primeiro governo de angolanos, vai fazer a discussão de uma democracia, ou seja, chamada a atenção para uma maior abertura. Hoje, em 45 anos, sentimos o país cada vez mais fechado, mas há 45 anos atrás, tínhamos o Dr. Justino Pinto de Andrade, já tinha a visão dos 45 anos futuristas. Dr. Justino Pinto de Andrade, antes de entrar para a primeira pergunta, queria agradecer aos nossos sponsors, Voz da Diáspora, Nátio Cruz, muito obrigado pelo gesto e a generosidade aqui. Educar com a Caneta, nossos grandes avios que estão aí a fazer agora uma grande campanha de doação, né, que vai começar agora com material escolar. Então, yeah. Estamos na Paz e no Amor. Lady Laura, muito obrigado pelo apoio. E sem esquecer, uma das figuras que aqui a equipa de 360 graus, e eu penso muitos angolanos, são extremamente fãs. Cota William Toné, pelo Folha 8, chefe indígena, nosso grande Cota, que temos um grande compromisso com ele, com Folha 8 e quer com projetos que vêm do futuro. Dr. Justino Pinto de Andrade, desde já a gente agradece o gesto e a generosidade pelo facto de ter atendido o nosso convite, né? E desde já também pedir desculpas, termos cortados a entrevista que seria a anterior, né? Eu penso que seria tipo... Houve suspeitas de que tinha havido ordens superiores. Okay. Muita gente interpretou que havia aí ordens superiores, mas afinal não foi nada disso. Eu, por acaso, não fui das pessoas que pensei assim. Acreditei mesmo que eram razões de ordem técnica. Até porque eu acredito em vocês. Desde já a gente agradece. Entrou para a política muito novo, isto em 1961, com apenas 13 anos de idade, tendo sido inclusive preso pela PIDE-DGS. O que é que faz de si um histórico notável? Quer partilhar connosco o seu percurso e experiências vividas durante a luta de libertação nacional e a conquista da independência em 1975? Bom, eu entrei muito cedo porque tive a sorte de ter vivido num ambiente escaldante. O ambiente das independências africanas, que galvanizaram a minha geração, daí ter sido precoce na vida política, e também porque vivi, em termos familiares, um mundo estimulante. Uma vez que os meus antepassados mais próximos foram pessoas que tiveram uma participação também no processo político e também no processo social. E tudo isso fez com que eu me engajasse demasiadamente cedo. Hoje, um jovem com a idade com que eu me meti na política, hoje um jovem possivelmente nem esteja a pensar em política, porque a política hoje até nem é atrativa para os jovens, né? Mas na altura em que eu tive o engajamento na política, era atrativa porque era uma causa forte, a causa da independência. Eu, felizmente, vivi esta época com grande intensidade, porque assisti praticamente aos processos de independência em África. Eu acompanhei todos estes processos. E isso fez de mim uma pessoa que amadureceu muito cedo. Não me arrependo do facto de ter amadurecido muito cedo. É evidente que encurtei o tempo da minha juventude, né? Porque fiquei adulto muito cedo, mas também ganhei com a experiência da vida, né? Porque vi todos estes acontecimentos a passarem à frente dos meus olhos. Vi a Guerra de Vietnã, vi as independências dos países africanos, vi ainda alguns países asiáticos a tornarem-se independentes. Vi também o processo de democratização na Europa. A Europa também se foi democratizando. Vi também a luta dos direitos cívicos nos Estados Unidos da América. Quando digo vi no global, né? Porque acompanhei, porque era uma pessoa informada e estava num ambiente familiar e social em que a informação não era como hoje, mas ela fluía também. E eu estive muito atento a todos esses processos, daí que me tenha considerado um adulto precoce. Muito bem. Professor, esteve entre os angolanos que na Praça da Independência festejou o dia 11 de novembro de 1975. Ainda sente que valeu a pena a luta pela autodeterminação ou sente-se frustrado e traído pelo rumo
como as coisas estão, como o país, não é, se tornou 45 anos depois? Vamos lá ver. Eu estive na Praça da Independência. Embora nessa altura já estivesse em dissidência, mas uma coisa era o conflito interno no MPLA. Outra coisa era o meu sentimento nacionalista. Né? E, sobretudo, o final de uma fase da vida, da luta em que eu estava engajado, que era a proclamação da independência. Mas eu recordo-me perfeitamente que, enquanto o presidente Neto proclamava a independência, eu estava com o meu irmão Vicente e com o meu irmão Luciano, que já morreu, que era o mais novo de todos nós. E eu recordo-me de ter dito para eles os dois: a partir de agora o inimigo somos nós. E o que é que eu quis dizer com isso? Que naquele momento, se até aquele momento nós éramos os inimigos para os portugueses, para os colonialistas portugueses, a partir do momento em que a independência é assumida de uma forma unilateral e do modo como ela foi assumida, iam-se encontrar novos inimigos. É evidente que havia os bombardeamentos aqui em Kifangondo. Luanda estava quase que sitiada pelas forças da FNLA e também algumas forças zairenses. Havia também os conflitos lá ao nível do sul, em que os sul-africanos a tentarem avançar e a UNITA também em conflito com o novo governo. Mas eu senti que, naquela altura, o novo poder ia também olhar para dentro, isto é, ia tentar resolver prendendo aqueles que se iam oposto a ele durante o processo da independência. E eu senti que, a partir dali, passava a ser o inimigo. Mas, de qualquer forma, festejei, acompanhei todo o cortejo de pessoas que saiu do Largo 1º de Maio e foi até o Palácio. Eu também fui a pé até o Palácio, porque o processo, a proclamação da independência, embora sendo feita da maneira como foi feita, de forma unilateral, mas era um primeiro passo, era uma primeira vitória. Custou-me imenso ter assistido a uma proclamação unilateral, porque a minha história pessoal era uma história de inclusão. Eu tinha estado preso com muitos indivíduos da FNLA, da UPA, portanto, ainda antes da FNLA, da UNITA. Portanto, eu tinha estado preso com companheiros de luta, digamos assim, de causa, e depois via que, afinal, chegámos àquele momento virados de costas uns para os outros e a dispararmos uns contra os outros. E isso é que me custou-me, porque eu tinha vivido anos e anos no mesmo espaço, na mesma clausura, com companheiros que tinham outras filiações de movimentos que eu, mas que naquela altura estávamos juntos, estávamos a sofrer pela mesma causa. Não fiquei triste pela independência, fiquei satisfeito pela independência, mas fiquei triste pelo modo como estava a ser proclamada a independência. Doutor, ouvindo bem a história e a vossa participação, de que forma olha para o processo de reconciliação nacional? Não lhe parece que, ao enaltecer-se datas como eventos, por exemplo, como a Batalha do Cuito com a Naval, a Batalha do Kifangondo, cria fricções, divide os angolanos e compromete o processo que se agura muito para os angolanos? Isto é uma questão, para mim, fundamental. Eu penso que o modo como um partido se assenhorou da independência e das glórias da independência é injusto. Porque não foi só o MPLA que lutou para a independência. Os outros partidos, os outros movimentos também lutaram para a independência. Houve outros fatos, houve outros heróis também no meio disso tudo. E quando se promove apenas algumas figuras, algumas imagens, alguns fatos, esquecendo os outros, eu penso que há uma grande injustiça. É por isso mesmo que eu ainda estou nesta batalha. Esta batalha é uma batalha do reconhecimento, do meu ponto de vista, do reconhecimento de todos quantos participaram no processo de luta de libertação nacional, e por isso mesmo não devíamos remeter apenas para uma parte, para alguns, a glória da independência. A independência foi conquistada pela luta dos angolanos,
alguns de armas na mão, outros nem tanto, mas houve uma participação de todos os angolanos, ou pelo menos uma grande parte dos angolanos, neste processo de luta, e por isso mesmo eu acho que nós devíamos abrir o espaço da glória a mais angolanos e não restringir o processo da independência apenas a um movimento. Ok. Dr. Justino Pinto de Andrade, para si, qual é o verdadeiro estado da nação? Sabemos que depois de 45 anos é possível ter uma observação multidimensional daquilo que o país realmente precisa. E eu queria ouvir de si qual é, para si, o verdadeiro estado da nação. Refiro mais aos aspectos políticos, económicos, culturais e sociais. Qual é o verdadeiro estado da nação? É triste, o estado da nação é triste. Nós vemos pelas imagens. Felizmente agora temos as redes sociais, temos as televisões também, e portanto temos uma multiplicidade de fontes que nos mostram o estado da nação. Para além daquilo que nós pessoalmente vemos quando andamos também. E vemos que a nação está enferma. Eu nunca vi o nosso país tão mal como está agora. Quando eu vejo a luta pelo lixo, quando eu vejo as pessoas a dormirem na estrada, quando eu vejo as mulheres que vendem na rua serem corridas, violentadas, quando eu vejo mães a lutarem para poder manter os seus filhos na escola vendendo, prestando algum serviço, vendendo algum produto e serem depois escorraçadas por polícias e por fiscais, custa-me imenso. Mas a imagem mais chocante que eu vi até hoje é aquela em que um carro do lixo está a descarregar o lixo e está uma multidão de pessoas, homens, mulheres e crianças, a lutarem para poderem recolher um pouco do lixo que todos nós produzimos nas nossas casas. Isto para mim chocou-me imenso. Doutor Justino, desculpe, há uma pergunta, né, que eu preferia fazer nesse momento, que é com relação... Há uma certa comparação que se faz com o tempo colonial e o tempo de agora. Só para dar aí um embalo nessa resposta, né? Qual é a diferença? Já conseguiu viver dois tempos, né? Viveu o tempo das independências, viveu o tempo em que, se calhar, o colonialista português ainda estava cá, e agora está a viver esse tempo. A minha pergunta é, se estabelecer uma comparação, o que é que lhe vem em mente? A época colonial e a época de 45 anos de MPLA? Bom, vamos lá ver. A época colonial não se restringiu à minha juventude, né? O colonialismo existiu muito antes da minha juventude. O colonialismo existiu durante centenas de anos, talvez 200 anos. Geralmente nós falamos em 500 anos, mas na realidade o processo colonial não teve esta dimensão tão grande como teve na parte final em que eu vivi, né? Houve contactos iniciais em que as relações não eram assim tão violentas como depois, a partir do século XIX, por exemplo, ou do século XVIII. Mas o que eu sinto é que houve um período antes de eu ter nascido, certamente, né, em que houve uma violência bastante grande entre nós e contra nós, né? O processo da escravatura, do tráfico de escravos, foi bastante violento. Antepassados nossos, os nossos ancestrais, foram levados para outros continentes, foram levados como escravos, sofreram, alguns morreram no oceano, outros morreram mesmo no processo da apanha do escravo, né? Portanto, sempre houve violência. É evidente que esta violência chocou os nossos antepassados, nós não vivemos isso, vivemos um outro tipo de violência. Eu, por acaso, vivi a violência que se seguiu ao 4 de Fevereiro, vivi esta violência, porque o 4 de Fevereiro introduziu uma nova lógica na relação colonial, porque houve um levantamento e depois há uma repressão, né? E, inclusivamente, perdi um tio, o irmão da minha mãe, que foi morto a pancada. Portanto, nós devemos relativizar as coisas. Não podemos dizer que antes da independência que se viveu num mar de rosas. É mentira. Houve um período, certamente, já próximo da minha juventude, em que as coisas estavam minimamente estabelecidas. Não estavam assim tão violentas como houve no tempo dos nossos antepassados,
e como houve também um pouco em 1961, né? Porque 61 foi muito violento. Foi muito violento. Mas eu penso que não dá para fazer comparações, não dá para dizer que um era bom e outro é mau. O que me interessa aqui a mim hoje é o que está a acontecer. Acho que é importante nós vermos a nossa responsabilidade, aquilo em que nós somos os atores. Os outros atores já morreram, já passaram, o contexto era outro. A lógica, as relações humanas eram diferentes. O que é importante é centrarmos naquilo que são as relações humanas hoje. E esta é a nossa responsabilidade. E eu penso que nós estamos muito mal. Estamos muito mal porque assinalamos um futuro bom para os angolanos e não conseguimos dar esse futuro bom aos angolanos. Este é que é o grande problema. Hoje, os angolanos estão a sofrer muito. Estão a sofrer muito. As novas gerações, os jovens, estão sem esperança. Os jovens hoje vão à escola, aqueles que vão à escola, porque há jovens que não vão à escola. Há crianças que não vão à escola. Há crianças que ainda vão à escola com a lata para se sentarem. Portanto, não tínhamos dúvidas, nem tudo se passa bem no nosso país com as crianças. Mas o que é importante para mim é que aquilo que nós sonhamos para os nossos filhos e os nossos netos, nós não estamos a conseguir dar. E nós temos que fazer tudo por tudo para conseguirmos dar algo de bom aos angolanos. Não há o direito de nós fazermos o povo angolano sofrer como está a sofrer. Custa-me imenso isso. Não quero fazer comparações entre o passado e o presente. Quero me centrar apenas no presente. Acho que o presente é que nos interessa, porque nós é que somos os responsáveis do presente. Doutor, na verdade, aqui é uma outra questão. O Bloco Democrático aspira ao poder ou é mero partido de protesto que pretende viver à custa do líder histórico e atrelado a coligações? Não, o Bloco Democrático é um partido que procura intervir no processo de democratização do país. É evidente que o processo de democratização do país certamente que aponta para o poder. Agora, é preciso também saber dimensionar as coisas. Nesta altura, nós temos dois grandes partidos em Angola. A sua dimensão, que é o MPLA, são partidos históricos. O MPLA e a UNITA. Esses dois partidos históricos dominam a cena política nacional. Os outros partidos fazem aquilo que é possível fazer no quadro democrático que foi estabelecido. Eu penso que o Bloco Democrático não pode ficar apenas como um partido de protesto. Nem pensar. Eu penso que o Bloco Democrático deve assumir um papel ativo no processo de democratização do país. E para isso mesmo é que nós estamos a fazer o possível para podermos ajudar a que o partido que está no poder há 45 anos vá descansar. Com a nossa ajuda. O nosso papel, enquanto partido político, é contribuir para que haja uma alternância no poder. E esta alternância no poder, se houver uma alternância no poder, naturalmente que o Bloco Democrático deve ser uma parte ativa neste processo de alternância do poder. Não é um partido que fica à espera de um protesto para sair à rua. Nós queremos mesmo ajudar a democratizar. E não pode haver democracia se não houver alternância. E por isso mesmo é que nós nos batemos para que haja uma ligação entre as forças que estão empenhadas em mudar o processo político para que o MPLA vá descansar. Por 45 anos já é muito. Já é muito e viciou, criou tudo isto que nós estamos hoje a viver. O processo de corrupção. A corrupção é um emblema do MPLA. A corrupção é um emblema do MPLA, não é um emblema dos angolanos, é um emblema do MPLA. Se tivéssemos que entregar alguma taça a alguém pela corrupção, entregaríamos ao MPLA. Bem, Dr. Justino, para si, deixa-me ver, nesta altura, quais são as suas aspirações enquanto político e enquanto académico?
Bom, enquanto académico, vamos lá ver. Um académico é sempre um académico, a não ser que depois perca a capacidade de intervenção de comunicação, porque um académico tem que comunicar. E enquanto eu puder comunicar, eu vou continuar a comunicar. Enquanto político, evidentemente, enquanto eu puder agir, eu sirvo a política. Eu não me sirvo da política. Eu sirvo a política. Como é que é servir a política e não se servir da política? Não, há pessoas que estão na política para se servir, né? Para tirar benefícios pessoais, para tirar ganhos pessoais. Eu nunca tirei nenhum ganho pessoal da política. Antes, pelo contrário. Eu tenho, no meu currículo pessoal, em relação à política, eu só tenho dívidas. Estão-me a dever. Porque eu sofri as consequências da minha intervenção política ao longo dos anos. E tive o cuidado de não tirar benefício nenhum da política. Não tenho dinheiro, não sou rico, não ando cercado de guardas, vou a todo o sítio onde sempre fui, mantenho os meus amigos como sempre tive e faço a vida que faço enquanto cidadão. Este é o meu orgulho enquanto político. Eu penso que isto, do meu ponto de vista, é aquilo que vou levar como glória da minha passagem pela política. Agora, eu acho que devo continuar na política. Porquê? Porque tenho capacidade para dar o meu contributo à política. Tenho força física ainda para aguentar, caminhar, andar, e também tenho força intelectual e capacidade de discernimento para poder ajudar a apontar os caminhos da verdade. E enquanto eu tiver esta capacidade de intervenção, eu estarei na política. Quando eu achar que não posso caminhar, que não tenho capacidade de discernimento, que já não tenho força anímica, naturalmente que então, nessa altura, serenamente também saberei demitir-me da política, mas ficando sempre atento à política, porque a política faz parte da minha vida. Algo que é muito plausível, num dos livros de um intelectual congolês, ele diz que em África os políticos, os bandidos encontraram uma profissão, os bandidos encontraram uma profissão promissora na política. Concorda, tendo em vista o grande panorama daquilo que acompanhou, concorda com isso? Que os bandidos, os gangsters Não, não está como o amigo gangster, não. mas são os gangsters. Está como o amigo gangster. Os gangsters conseguiram, porque isso é mesmo livro, fala sobre gangsterismo e banditismo, né? Mas não é o gangster, nós sabemos que é o gangster. Mas pronto, ele afirma que os bandidos, os gangsters, encontraram dentro da política uma profissão, no qual exercem o crime por via de legitimidade política. Acredita que isso é verdade, é uma realidade para si? Eu acredito que haja algum aproveitamento de algumas pessoas com tendências marginais para se introduzirem na política. Mas, desculpem, há políticos também sérios. Há indivíduos que levam a política de forma séria. O grande problema, quando o gangsterismo toma conta da política, é porque há uma ausência da democracia. Porque não há mecanismos de controlo. Este é que é o grande problema. Se nós tivermos um processo verdadeiramente democrático, então aí é possível travar o gangsterismo na política. Né? Há gente séria na política também. Mas também haverá algumas pessoas na política que não são sérios. Né? Esses possivelmente sejam os tais bandidos que se introduziram na política. Mas não desvirtuemos o sentido da política. O sentido da política tem a ver com a gestão global da sociedade. O sentido da política tem a ver com as causas maiores da sociedade. E não façamos dos políticos os bandidos. Temos que fazer tudo por tudo para que os políticos e a política sejam respeitados. Infelizmente, nem todos os políticos se dão ao respeito. Infelizmente, nem todos os políticos fazem política séria. Mas eu penso que se nós nos batermos por causas democráticas, se nós participarmos em processos de democratização, então a política vai se limpar. Vai limpar-se completamente daqueles que se meteram lá, mas que não deviam pertencer à política. Isso, doutor, ouvindo aqui a explanação Picas, deixe-me só tentar fazer aqui uma pergunta rápida, né, antes de tu entrar. Isso acaba por ser uma explicação de um diagnóstico real
da fragilidade das instituições, por exemplo, a pergunta do Isidro, a minha pergunta é muito virada ao contexto nacional. Há uma grande fragilidade das instituições e elas são subvertidas em prol de quem as dirige. Por exemplo, existem homens muito fortes das instituições em Angola e as instituições são muito fracas. O grande problema é que confundiu-se a força das pessoas com a força das instituições. Okay. Este é que é o grande problema. Fragilizaram-se as instituições, passando a força para as pessoas, para algumas pessoas. O nosso país é o exemplo claro disso. De tal maneira que as pessoas, quando querem que alguma coisa se resolva, dizem que o camarada presidente deve tomar conta disto. Devemos pedir ao camarada presidente. Aliás, vejam até que estamos nesta altura do nosso campeonato de 45 anos, em que se diz que o Presidente ofereceu autocarros, que o Presidente ofereceu ambulâncias, que o Ministro foi dar... Não, o Presidente não oferece ambulâncias, porque ele não comprou as ambulâncias. Não saiu do dinheiro dele. Não comprou autocarros. Não saiu do dinheiro dele. O Ministro não pode ter a levar comida para as pessoas, como se tivesse comprado comida ele próprio, do seu dinheiro, para ir oferecer. Portanto, são as instituições. Nós temos que valorizar as instituições e não estar a sobrevalorizar as pessoas, os atores. O grande problema da falta de democracia é que é uma sobrevalorização dos atores e uma desvalorização das instituições. Daí haver depois uma invasão das instituições pelos tais bandidos. Como disse... Professor, o facto de estar há mais de 10 anos em frente dos destinos do Bloco Democrático não gera alguma forma ou algum tipo de esgotamento de ideias? Não se sente um cavalo cansado ou uma laranja que já não tem suco para oferecer? Eu estou muito doce. Não há dentro do Bloco Democrático outras pessoas, outros atores políticos capazes de levar os destinos do partido? O problema não são as pessoas, são as ideias também. Okay. É preciso ver que a política não é feita apenas com pessoas, é feita também com ideias. E eu tenho ideias. E partilho as minhas ideias com os meus companheiros. Eu tenho companheiros com quem me identifico perfeitamente nas ideias. E por isso mesmo estamos juntos. Portanto, eu sou um fruto maduro e doce. Não sou uma laranja podre, nem um pouco mais ou menos. Considera-se um elitista? Acha que o angolano, o mais comum, aquele que está no Lovua, no Kazombo, no Dirico, aquele que está no Luacimo, aquele que está no Luiana, o conhece como político? É complicado. Nosso país é grande, hein? O Gangs, há bocado, quando falou em 1.256.700 km². É muito grande o nosso país. E somos 30 e tal milhões de pessoas. É evidente que, para nós podermos ser conhecidos ao nível todo do país, tem que haver espaço. Tem que haver capacidade de penetrar em todo... Não acredito, a não ser... E mesmo o próprio chefe de Estado, não é conhecido por todos os 30 milhões de angolanos. Mesmo Agostinho Neto, quando era presidente, havia uma certa angolanos. Naquela altura não éramos 30 milhões, éramos talvez 10 milhões, e não era conhecido por todos os angolanos. Portanto, dificilmente um político se pode vangloriar do facto de ser conhecido por todos os angolanos. Todos nós temos a nossa dimensão e temos o nosso espaço de intervenção. Eu respeito o meu espaço de intervenção e faço o que é possível dentro do meu espaço de intervenção. E sou útil dentro do meu espaço de intervenção. É evidente que cada um de nós tem o seu espaço de intervenção. Vocês também são conhecidos como jornalistas no vosso espaço de intervenção. Se saírem do campo do jornalismo, certamente que não serão muito conhecidos, não é? Portanto, é preciso perceber que não há a possibilidade de alguém, num país como o nosso, abranger todas as latitudes do país. Agora, uma coisa é certa, o impacto daquilo que nós fazemos, o resultado das nossas ações, esse depois é que vai estender-se por todo o país. E eu penso que é aí que nós devemos ver se somos úteis ou se não somos úteis. É pela maneira como nós intervimos, o espaço que nós ocupamos e aquilo que nós fazemos para melhorar as condições de vida do nosso país. Professor,
Não acha que a longevidade do MPLA no poder deveu-se à inércia dos partidos da oposição, sendo que muitos nem sequer se dão a conhecer? Não é a inércia dos partidos da oposição apenas. Repare, neste momento, há dois grandes partidos em Angola. Indubitavelmente. O MPLA e a UNITA. Indubitavelmente. Tem expressão nacional. Porquê? É fruto da luta de libertação nacional. Tiveram uma intervenção que já tem praticamente 60 anos, uma intervenção plena. Depois prolongaram-se ao longo deste processo de luta de guerra civil. Portanto, são dois partidos que a sua longevidade é devida também à sua anterioridade e ao modo como interviram no processo político angolano. Os outros partidos da oposição, muitos deles são recentes. É o caso do Bloco Democrático, 10 anos, foi o que disse há bocado. É evidente que não se pode exigir a um partido que tem 10 anos que tenha uma capacidade de intervenção como um partido que tem 60 anos, ou 50, que seja. Porque, ainda por cima, o Bloco Democrático não nasceu na guerra. O Bloco Democrático não ajudou a fazer guerra. O Bloco Democrático não participou na destruição do país. O MPLA e a UNITA, sim senhora, tiveram a sua participação na guerra. Né? E, em resultado da guerra, naturalmente que todos nós sofremos essas consequências. O Bloco Democrático está a participar no processo democrático. E o processo democrático é um processo que tem a sua própria dinâmica. Não é um processo de tiros. Nós, se fôssemos aos tiros, daqui a 10 anos também éramos conhecidos. Olha, o bandido Justino, não sei, mas espero que não seja isso. Espero nunca ter que participar num processo de destruição do nosso país. Espero que o meu papel e o papel do Bloco Democrático seja um papel de construção e não um papel de destruição. Pois, doutor, Angola vive um dos piores momentos da sua história pós-independência. Há uma crise econômica e social sem precedentes e que tende à crise humanitária. Como economista, que avaliação faz do programa de governação, ou seja, do programa econômico do presidente João Lourenço? Quero que eu seja sincero. Sim, sim. Espero que ninguém nos ouça. É um desastre. É um desastre. Okay. Vejam o resultado. Vejam o resultado. O presidente José Eduardo dos Santos levou a cabo uma mudança, uma alteração do modelo económico e do modelo político. Não é? E quando levou a cabo, porque tudo começou no dia 11 de novembro, quando Agostinho Neto proclamou a República Popular de Angola e o modelo político e económico que depois implementou. Que era um modelo que não incorporava o cidadão enquanto ator económico. Era o Estado o único ator económico. Era a lógica do modelo produzido e implementado durante os 3 ou 4 anos de Agostinho Neto. E isso depois foi continuado ainda por José Eduardo Santos, na verdade. Mas depois, com a mudança que houve no mundo, a alteração extraordinária que aconteceu no ano de 1985, o presidente Eduardo Santos percebeu que era necessário alterar pelo menos o modelo económico. É evidente que implementou depois um conjunto de medidas que levou a que surgissem atores económicos angolanos. É evidente que privilegiou os seus, privilegiou os do MPLA, porque quem beneficiou com isso foi o MPLA. É evidente que os filhos do presidente José Eduardo Santos e alguns próximos também tiraram benefício disso, não é? Mas pelo menos teve a visão de que era necessário alterar o modelo económico. Porque o modelo económico que tinha vindo da Agostinho Neto e que ele próprio também tinha implementado nos primeiros anos da sua governação, faliu. Faliu. Aquele modelo estatizante faliu. O presidente João Lourenço assumiu o poder e começou para arrasar tudo. Começou para arrasar tudo. Arrasou o capital que tinha sido criado sob os auspícios do José Eduardo Santos. Os capitalistas que o MPLA criou, que eram eles próprios. Confundiu-se depois o capital com o próprio MPLA. O presidente João Lourenço, em nome da luta contra a corrupção, destruiu tudo. Estamos aí a ver os resultados. Eu não compreendo
como é que ele pode criar uma sociedade com capital angolano a partir da santidade? O capitalismo não se faz a partir da santidade. Podes, professor, nos desmontar para um entendimento. O capitalismo não se faz a partir da santidade. O próprio capitalismo não nasceu da igreja. Ok. O capitalismo nasceu na exploração de uns pelos outros. Uns acumularam mais do que os outros. Utilizaram-se vários mecanismos de acumulação do capital, em que alguns ficaram proprietários e outros ficaram trabalhadores, ao serviço dos proprietários. Inclusivamente o capitalismo gerou violência, assentou sobre a violência, vários tipos de violência. Pensar que depois de se ter destruído o tecido económico nacional, como se destruiu, em que o Estado era o único proprietário, e todo aquele que tivesse propriedade era considerado inimigo, e era assim que o MPLA fazia, considerava inimigos de classe, reacionários, traidores, todos aqueles que não rezassem a cartilha que o MPLA recitava. A seguir, apareceu um novo presidente do MPLA, que, em nome de uma pureza que não existe, porque ele atacou uns capitalistas, mas rodeou-se de outros capitalistas. Houve aqui um cinismo, alguma hipocrisia na política. Por exemplo, a bandeira combate à corrupção, ela não é digna da forma como ela é efetivada. O combate à corrupção é uma bandeira, do meu ponto de vista, para assinalar para fora, porque o país estava completamente desacreditado, de tal maneira que já nem conseguia praticamente obter créditos internacionais, porque ninguém confiava no nosso país, e o presidente João Lourenço aproveitou a mudança do poder para si, para passar um sinal para fora de que ia combater a corrupção, e também passou um sinal para dentro, porque havia um grande descontentamento, porque a corrupção tinha se tornado endémica. A corrupção tinha destruído o tecido social, o tecido económico e até a moral da nossa sociedade. Não é? E passou esta mensagem, só que esqueceu-se de uma coisa. Uma boa parte das pessoas com quem ele convive e que se rodeia pertenceram também ao poder anterior que ele combateu. Ele próprio também pertenceu. O presidente João Lourenço não andou de férias. O presidente João Lourenço foi secretário-geral do MPLA, foi secretário para a informação do MPLA, foi vice-presidente da Assembleia, foi ministro da Defesa, foi governador em 2 ou 3 províncias. Portanto, o presidente João Lourenço não esteve de férias, não caiu de avião aqui para nos visitar. Sempre esteve aqui conosco. E nunca se lhe ouviu falar contra a corrupção enquanto o outro era presidente. Eu não me lembro de ter ouvido um discurso do presidente João Lourenço a atacar os sintomas da corrupção que graçavam no nosso país. Eu penso que a lógica dele foi para reconquistar alguma credibilidade externa e também para conquistar alguma credibilidade interna. E porquê? Porque sabia perfeitamente que o governo do presidente José Eduardo Santos estava desgastado, estava desacreditado, e que o MPLA, a continuar conforme estava, iria certamente ser vítima da própria corrupção. Agora, a questão que eu coloco é a seguinte: será que os novos atores que estão com o presidente João Lourenço são santinhos? São meninos do couro? Não me parece, porque também vêm do passado. Também estiveram lá. Portanto, aqui não há meninos do couro. Portanto, em relação a isso, não sei se respondi a questão. Não, está. Pelo menos estamos esclarecidos. Ok. Professor, economistas há que defendem que a intervenção do FMI naquilo que são as nossas políticas econômicas acabaram por prejudicar ainda mais o país. É da mesma opinião?
Eu penso que nós não nos podemos desligar das organizações internacionais, mas não podemos ser vassalos dessas organizações. É evidente também que somos frágeis, cada vez mais frágeis. Não temos voz para poder bater o pé totalmente contra quando essas organizações nos tentam impor. Eu penso que nós estamos bastante servis em relação a essas organizações internacionais, porque eles não conhecem os nossos problemas. Eles veem isto à distância, eles têm um manual, e vão vendo no manual e generalizam depois tudo aquilo que está no manual. Não conhecem as nossas especificidades. Eu penso que há atitudes que são tomadas, medidas que são tomadas aqui do ponto de vista económico e social, que são ditas como propostas pelo FMI e outras organizações, que são bastante gravosas para a nossa sociedade. Porque nós temos temos outros problemas que eles desconhecem. E, por vezes, aquilo que parece uma terapia, parece uma solução, não é uma solução. Transforma-se até no mal, numa doença. Nós estamos também, de certa forma, a sofrer as consequências da forma como recebemos, de forma entusiástica, algumas das propostas que são feitas por essas organizações internacionais. Professora. Não, eu acho que... Não, está à vontade, está à vontade. Acha que a criação de mais impostos, tais como o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Acrescentado, o ISE, que é o Imposto Especial de Consumo, e o IVM, que é o Imposto sobre Veículos Motorizados, tem sido uma solução acertada para o atual contexto que vivemos? Ainda bem que me coloca esse problema. Eu já na Assembleia, numa intervenção que fiz, disse o seguinte: a equipe económica deste governo pensa que a única poupança que é virtuosa é a poupança do Estado. Que a poupança das famílias, que a poupança dos cidadãos não é virtuosa. É um grande equívoco. E quando se sobrecarrega as empresas, quando se sobrecarrega as famílias, quando se sobrecarrega os cidadãos com impostos, estamos a reduzir a capacidade aquisitiva. E ao reduzirmos a capacidade aquisitiva, estamos a constranger o mercado. Nós não podemos continuar nesta política de sobrecarga de impostos sobre as famílias, sobre as empresas, na perspectiva de que a única poupança que é virtuosa, que é boa, é a poupança do Estado. Nenhuma sociedade se desenvolve se houver um asfixiamento dos cidadãos e das empresas. É necessário acabar com esta política agressiva sobre as empresas e sobre os cidadãos. Reparem, até nos salários se pegou e de uma maneira escandalosa. Sobrecarregou-se tudo, até aqueles momentos em que as famílias tinham alguma esperança de poder de ter alguns dias de algum relativo bem-estar, que era o IRT recaiu também sobre o subsídio de férias, subsídio de Natal, enfim. Quer dizer, isto é uma coisa extraordinariamente gravosa. Né? Porquê? Porque agrediu-se as pessoas, agrediu-se as famílias. Né? Chegou-se à conclusão que, afinal, nós devemos ficar cada vez mais pobres, porque o único que tem direito a ter poupança é o Estado. Eu estou completamente contra essa política. Professor, nesse contexto atual que nós vivemos, o Estado, né, sabemos que a dimensão do próprio MPLA é de um partido-Estado praticamente. E quando nós falamos do Estado, será que não estamos a falar, entre aspas, do próprio MPLA? Ainda bem que me colocou este problema. Ontem, hoje é terça-feira, ontem eu vi um comentarista numa rádio local a dizer que é injusto falar em partido-Estado, que se devia falar em partido hegemónico. Essa pessoa equivocou-se um bocado. Porque nós temos um partido-Estado, nós não temos um partido hegemónico. Embora haja um sistema multipartidário, mas há um partido que absorveu tudo, tomou conta de tudo
tomou conta das Forças Armadas, tomou conta da polícia, tomou conta da segurança, tomou conta da economia, tomou conta de tudo. Portanto, todas as instituições estão sujeitas a esse partido. Esse partido, que é o MPLA, não vale a pena pensarmos que existe um outro, é esse aí, é mesmo ele exclusivamente, tomou conta de tudo. E como tomou conta de tudo, ele é um partido de Estado. O Estado é ele. É como o rei francês, l'État c'est moi. O Estado é este partido. Não é um partido hegemónico. O partido hegemónico é outra coisa. L'État c'est moi. L'État c'est moi. Era um rei francês que dizia. O Estado sou eu. O Estado sou eu. É como que o Estado é o MPLA. Aqui ninguém fiscaliza ninguém. Se o Estado é mesmo um partido de governo, como é que fica a questão da fiscalização? A fiscalização, vamos lá ver, fiscaliza até o limite que lhe interessa. Porque quando põe em causa o interesse, o seu próprio interesse, enquanto partido, fica bloqueado. Porque encontra-se consigo próprio. É o fiscal a encontrar-se consigo próprio. Não é? E quando o fiscal se encontra consigo próprio, porque não vai penalizar-se a si próprio. Ok, professor, há muito que se propala que a vulnerabilidade da nossa economia está intrinsecamente ligado à dependência excessiva das receitas provenientes do petróleo. Que políticas concretas tem para a diversificação da economia, crescimento econômico e criação de emprego para a juventude? Bom, é muita coisa junta. Vamos lá ver. É muita coisa junta. Diversificação da economia. Mas isso é uma linguagem que já se usa. O presidente Eduardo Santos também já falava em diversificação da economia. Mas nunca foi efetivado. Não, mas não se... Acabou por ser um jargão político. Nós estamos ainda prisioneiros do petróleo, infelizmente. O petróleo não gerou capacidades para a expansão da economia para outras áreas. Nós ficamos prisioneiros do petróleo. E ainda estamos prisioneiros do petróleo. Mas mesmo só que agora estamos numa situação pior. Porque as receitas agora são muito menores e nós não temos uma alternativa. E esta alternativa não se constrói de um dia para o outro. Nós não fazemos uma diversificação da economia com os talitos dos dedos. E aparecem depois novas indústrias, uma agricultura mais desenvolvida. Não temos. Inclusivamente estamos a esgotar os recursos naturais que tínhamos. Estamos a partir do princípio de que esta geração é a única geração de angolanos. E esta geração não é a única geração de angolanos. Houve angolanos antes de nós e vai haver angolanos depois de nós. E se nós não deixarmos nada para os futuros angolanos, então os futuros angolanos serão mais miseráveis do que nós. O que é que aconteceu? A geração de receita fruto da exploração do petróleo não foi devidamente aproveitada. Reparem que nós fizemos o quê? Fizemos centralidades, fizemos estradas, fizemos uma série de coisas. Está tudo praticamente a falir, a degradar-se. As estradas estão-se a degradar. Eu, quando passo numa estrada em Angola e eu ando por Angola, eu estou a passar por cima do petróleo. O meu pensamento é, isto é o nosso petróleo que está aqui a degradar-se. Uma estrada sem qualidade. Sem qualidade, esburacadas, não temos qualidade nenhuma. Hoje já se deve dizer que as próprias centralidades também começam já a ter fraturas e têm uma série de erros de construção. Temos aqui um exemplo, professor, desculpa ter cortado, aqui é a entrada do Quilombo. Há lá uma zona da explosão de uma fossa, que já está quase há um ano. É um cheiro nauseabundo numa zona que é o princípio da entrada do bloco A com a grande feira do Quilombo. Claro, portanto, o petróleo está ali que foi. Estamos a transformar o petróleo em lixo. E as novas gerações não vão ter petróleo. As novas gerações, nós esgotamos o petróleo. Eu não estou a dizer que guardássemos o petróleo numa garrafa, mas devíamos ter utilizado estes recursos de forma mais racional para criar maior potencial económico para o país, para os nossos futuros angolanos poderem herdar um país com uma outra dinâmica económica. E não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que esta geração dos 45 anos, porque esta geração é de 45, o petróleo tem 45 anos. É evidente que começou a ser explorado em 52, mas o boom do petróleo é já no período de vigência do MPLA.
E o Estamos a falar MPLA, aí propriamente 12 anos atrás. o MPLA usou o petróleo, desbaratou o petróleo e as novas gerações não vão ter mais recursos naturais com esta abundância para poderem viver uma vida folgada. Professor Pinto, algo que preocupa-me bastante, a questão do desemprego em Angola. Em Angola sabemos que o desemprego está a nível assustadores, antes nunca observados. Nós temos uma dívida de 134% do PIB, muito acima dos 60% previstos na Lei 15/10 da Lei do Quadro do OGE. Qual é a solução para esses graves problemas que assolam o país? E atenção que eu lhe faço essa pergunta dentro de uma perspectiva do Bloco Democrático assumindo o poder. A sua visão. Eu penso que a criação de emprego é uma necessidade urgente. É evidente que não se cria emprego também com estalito nos dedos, não é? Para haver emprego, tem que haver empresas, não é? Sem empresas, não há emprego. Aliás, as duas expressões estão muito próximas. Empresa, emprego, não é? São as empresas que criam emprego. O grande problema é que nós temos assistido a uma política sistemática de destruição de empresas. Tem havido uma política sistemática de destruição de empresas. E não temos assistido a uma política sistemática de criação de novas empresas. Não é? Portanto, como os angolanos vão se multiplicando, vão aumentando, o número de desempregados também vai aumentando. O grande problema é que este governo pensa que resolve o problema do emprego através do emprego público do Estado. Pensa que resolve aumentando o número de professores, aumentando o número de enfermeiros, aumentando o número de polícias. Mas isso não é economia. Não é assim que se desenvolve a economia. Isto é uma política errada. É o setor privado que tem que criar emprego. E está-se a destruir o setor privado. Está-se a destruir o setor privado. Tem que ficar claro. Estão a destruir o setor privado. Quando fala da destruição sistemática das empresas, eu gostava de fazer uma nota, doutor. Será que a destruição consiste na carga tributária muito elevada? Para as empresas? A carga tributária é um contribuinte líquido para a destruição das empresas. É um contribuinte líquido para a destruição das empresas. Não só a carga tributária. A própria política cambial também tem destruído as empresas. A desvalorização da nossa moeda, a perda de poder de compra do nosso dinheiro está a destruir também as nossas empresas. Reparem, vocês vão agora a um supermercado e tem mais empregados do que clientes. Entrem no Quero, entrem no Candando, entrem no Jumbo, vão passeando por aí. E o que é que vocês veem? Para já vem uma coisa. Há uma série de mesas ditas, de caixas, não tem ninguém. Podem ter 45 caixas e estão lá 3 pessoas apenas. As outras 42 estão fechadas. E depois já há umas meia dúzia de pessoas lá dentro a passearem-se, coitadas. E nós dizemos, mas o que é isto? O que é que está acontecendo neste país? É evidente que nós estamos muito mal. O comércio mostra o estado em que nós nos encontramos. Se quiserem ver o espelho do país, olhem para o modo como a vida comercial vai funcionar. Por ele ser mais Vejam as empresas do ponto também. de vista de presença, doutor, por ele, o comércio por ser mais ampliado do ponto de vista de presença. Não, dentro do porque setor as pessoas estão mais pobres. Okay. As pessoas estão mais pobres. As pessoas agora não têm capacidade aquisitiva. Uma pessoa que há 5 anos atrás, por exemplo, tivesse como salário equivalente a $2.000, hoje aqueles, portanto, traduzidos em kwanzas, hoje aqueles $2.000 são $200. Portanto, nós estamos cada vez mais pobres. É isso que as pessoas têm que entender. As famílias estão cada vez mais pobres. Houve um boom por causa do petróleo. O petróleo estava a $100 o barril. Havia financiamentos também vindos de fora, enfim. E houve aí um boom, dito. As pessoas estava-se a criar uma classe média. Estava-se a criar uma classe média. Toda a gente dizia, agora estamos a criar. E eu dizia, isto é uma classe média com pés de barro. Está assente sobre pés de barro. E viu-se. Assim que o petróleo resvalou, a classe média
está a ficar uma classe de proletários. E os proletários estão a ficar pobres. E as pessoas estão a ficar desempregadas. É uma realidade. Os Então, dirigentes têm que perceber isto. Então, há algo que eu chamo sempre a atenção. Dentro desses quadros econômicos de extrema vulnerabilidade econômica, eu queria aqui lhe perguntar, a forma como os políticos se apresentam na praça política angolana, por exemplo, o presidente João Lourenço prometeu uma Califórnia. Depois nós temos o Quintino pela APN que vai nos prometer aí um Dubai em pleno Namibe. Eu queria saber qual é a impressão que tem sobre essas promessas políticas que são feitas dentro do contexto em que nos encontramos. Eu penso que nenhum deles conhece a Califórnia e possivelmente o outro também não conhece o Dubai. Porque se conhecessem, tinham percebido. A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos da América. Se nós se analisarmos o PIB dos diversos países do mundo e se isolarmos a Califórnia seria o 7º PIB mundial. Só a Califórnia. Portanto, não é dizer que Benguela será feita a Califórnia. Ele disse isso, mas ele, quando diz isso, está falando do mandato dele. O mandato dele está a terminar. E ainda não vimos Califórnia nenhuma lá em Benguela. Não vimos. Portanto, não construiu nada. Não construiu nada. Portanto, fez uma promessa vaga. Paliativa. Agiu, do meu ponto de vista, com muita leviandade. Os políticos não podem ser levianos. Têm que ser sérios. E ele agiu com muita leviandade. Acho que, ao fazer política... O outro queria fazer o Dubai. Ele vai fazer o Dubai. Ele Então, eu acho que nós conseguimos os 500 mil empregos também prometidos. Eu recordo-me que primeiro era 1 milhão de 1 milhão e 200 mil empregos. Isso foi o Zé Eduardo que prometeu. 1 milhão e 200 mil empregos e 1 milhão de casas, né? O outro reduziu quase para metade, para 500 mil. Para metade. Para metade. Eu acho que... Assim, e por que é que ele não pode criar? Ele não pode criar porque ele está a destruir. Não se pode criar quando se está a destruir. O que ele está a destruir são os empregos. É preciso ter consciência disso. Está a destruir os empregos. E a criar é uma coisa, destruir é outra. Ele está a fazer precisamente o contrário. A não ser que ele pense que o único emprego virtuoso é o emprego do Estado. Então está enganado. As sociedades não se desenvolvem assim. Isso era no modelo soviético. Mas também no Estado estamos a ver o BPC a despedir. Pois. O BPC está a despedir. Se o Estado é emprego virtuoso, estamos a ver o BPC a despedir funcionários. Claro. Portanto, acho que não acertou na mousse. Antes, pelo contrário. Disparou e o tiro caiu do outro lado. Espantou a mosca. Então, o que é que nos pode dizer aqui sobre esse processo de privatização de empresas públicas que está a ser levado a cabo pelo IGAP? Vamos lá ver. Como é que é possível? Propõe-se, ou está-se a levar a cabo um processo de privatização de empresas públicas. Se está a destruir o capital angolano, porque a política do presidente João Lourenço tem sido de destruir o capitalista angolano que o outro criou. Que ele também estava metido, porque ele era o secretário-geral do MPLA. Ele não veio cá de férias, ele estava a viver aqui e estava nos centros de decisão. E se ele apostou em destruir esses capitalistas, então quem são os outros que podem comprar? São os estrangeiros. A não ser que ele me consiga dizer que conseguiu encontrar um conjunto vasto de capitalistas angolanos que foram feitos a partir da santidade. Se disser isso, então pronto, serão os estrangeiros e os capitalistas angolanos que vieram da santidade. Eu não sou contra a privatização das empresas. Eu penso que o Estado não deve ter aquilo que não merece. O Estado deve ter aquilo que merece, que é útil.
Eu também não sou daqueles que acham que o Estado deve desaparecer completamente da economia, nem pensar. Há áreas da vida económica em que o Estado pode manter-se ainda. Né? Mas a questão que eu coloco é a seguinte: se vai privatizar e se está a destruir os capitalistas angolanos que o outro criou, né? Então quem é que vai comprar? São os estrangeiros. Então está a entregar o país aos estrangeiros. Porque quem fica com a economia fica com o país. Sim, senhora. Vamos a ver aí um atropelo sistemático à própria soberania nacional. Está em causa. É evidente que a longo prazo fica a soberania nacional em causa, porque quando os estrangeiros dominam completamente a economia nacional, e é essa a tendência, então daqui a uns tempos, porque a política, a base fundamental da política é a economia. Ok? Quem tem o domínio da economia tem o controle da política. Né? Portanto, se o capital fica completamente na mão dos estrangeiros, a política também vai ser ditada a partir dos estrangeiros. E nós sabemos que a política feita a partir dos estrangeiros é no interesse dos estrangeiros. É verdade, pessoal, estamos aqui a dar a sequência das nossas jornadas de entrevista e hoje temos aqui o prazer de ter dentro do 360 graus por via da Camunda News, 360 graus que é nada mais nada menos do que o podcast de hip-hop oficial da Camunda News, o Dr. Justino Pinto de Andrade. Queremos também agradecer aos nossos patrocinadores, né? Aos nossos amigos que nos ajudam. Os né? nossos amigos. E a voz da diáspora, cota Nacho Cruz, na paz e no amor. Educar com a Caneta, nosso grande Brada John aí e a família toda. Lady Laura, que é a mamãe xinguiladora. Xinguila. Sim, ela xinguila. Por acaso. Aquela música que diz, não xinguila. Ela tem um podcast, ela tem um espaço dela na internet que... Vocês sabem o que é xinguilar? Eu ainda na minha geração vi pessoas a xinguilar. Na Lady Laura é isso mesmo. É mesmo xinguilar. O Folha 8, tudo que a gente tiver aqui a falar é melhor culpabilizar. Quanto a William Toné, chefe indígena, você que é culpado, a culpa não é nossa. Doutor, qual é a sua opinião sobre o combate à corrupção em Angola? Acha que a PGR e os tribunais estão a atuar de modo independente ou ainda prevalece as ordens superiores? Eu seria ingênuo se eu dissesse que não há uma interferência do poder político. Seria ingênuo. O combate à corrupção obedece a uma estratégia política, como eu disse há bocado. Dar um sinal para fora e depois dar um sinal para dentro também. Isto é, dizer para fora que agora somos rapazes bem comportados e que vamos acabar com tudo quanto era banditismo que havia cá dentro. É o sinal que se dá para fora para o estrangeiro bater palmas. Né? E depois dá um sinal para dentro também. Né? E eu penso que este combate à corrupção, chamemos assim, combate à corrupção, utilizou-se esta expressão, mas o presidente José Eduardo também falava no combate à corrupção. Não foi Inclusive tinha-se legalizado a lei da proibidade pública já sim, em 2013. sim. Ele disse que depois da guerra o primeiro mal de Angola era a corrupção. Então, é evidente, a expressão usam todos. Agora, o que é facto é que todos os dias nós vemos um conjunto de medidas que apontam no sentido contrário. Todos os dias. Vejam o modo como se faz a fixação direta dos contratos. Adjudicação direta. Nós nunca vimos tanta adjudicação direta de contratos como agora. O modo como o chefe de Estado determina que se afetar X milhões, Y milhões a esta ou aquela coisa, indiretamente aquela empresa. As empresas concretamente. Desculpem lá, mas isto não é assim. Isto é uma porta aberta ao tráfico de influências e à corrupção. Portanto, não me parece que seja um combate que seja a ser levado a cabo de forma estruturada. Parece-me mais que é um combate que está a ser levado a cabo especialmente contra alvos previamente escolhidos. E a questão das instituições, nesse caso, nós temos a PGR, temos o Tribunal de Contas, uma série de instituições que trabalham dentro desse processo. Como é que olha o desempenho dessas mesmas instituições? Essas instituições estão sujeitas... Repare, sabe perfeitamente que o chefe de Estado tem poder sobre essas instituições todas. Ele é que os nomeia.
Ele é que os controla. Ele não é controlado por nenhuma dessas instituições. Nenhuma dessas instituições tem qualquer capacidade de controle sobre o chefe de Estado. Não é? Mas ele tem capacidade para poder remover este ou aquele dirigente dessas instituições, direto ou indiretamente. Direta ou indiretamente. Portanto, há um excessivo poder do chefe de Estado. E quando alguém tem excessivo poder, isso é mau. Os poderes deviam estar repartidos. E nós sentimos que há um poder excessivo da parte do chefe de Estado. E por isso mesmo, estas instituições funcionam, dançam a música que o chefe de Estado tocar. Mas isso não tem um respaldo, por exemplo, do acréscimo da própria Constituição que dá esse É evidente que tem o respaldo, é por isso que é preciso a alteração constitucional. Não pode ser esta pontual que foi agora proposta pelo Presidente João Lourenço. Eu penso que a Constituição terá futuramente que ser mexida de forma mais profunda, precisamente para remover esses obstáculos todos. Para transformar o chefe de Estado num servidor como os outros servidores. É evidente que tem a sua área de atuação, mas não pode ser o senhor absoluto do país. Mesmo os reis, hoje já não há monarquias absolutas no mundo. Os próprios reis já estão controlados. A rainha da Inglaterra não manda na Inglaterra. O rei dos belgas também não manda na Bélgica. E nós temos um chefe de Estado que manda em todos nós. E que caminhos podia apontar, né, naquilo que seriam soluções para o combate à corrupção? Eu uma vez, há uns anos, quando fazia comentários na Rádio Eclésia, eu disse uma frase que me lembro muito bem. Os dirigentes deste país, do MPLA, deviam se apresentar todos na esquadra mais próxima. Com relação ao repatriamento de capitais, qual é a opinião que tem em relação a esse fenómeno? O repatriamento de capitais? Eu ouço falar em números. Já repatriamos, não sei o quê e tal. Falam em milhões daqui, milhões dali. Mas são visíveis? Não parece que sejam. Os relatórios são credíveis? Não me parece que sejam. Eu não vejo o impacto destes dinheiros na vida nacional. Por exemplo, se dissessem assim, olha, 10 mil milhões que foram recuperados do plano de tal, agora foram aplicados para fazer hospitais. 5 mil milhões que foram recuperados, não sei o quê, estão a fazer escolas. Outros estão a fazer estradas. Não vejo nada disso. Entra num saco qualquer. Nem são refletidos no Orçamento Geral do Estado. Ok. Esse é que é o grande problema. Então deve haver 2 orçamentos. Tem que haver 2 sacos. Onde caem os tais dinheiros recuperados, e o outro que é fruto da receita, dos impostos, enfim. A não ser que me digam que há 2 orçamentos. Né? Eu acho que mesmo que há 2 orçamentos nesse país. Há um ponto que eu acho que de veras interessante, só para fugir um bocadinho aqui, o ambiente que se instalou agora, né? É com relação à ideia da pandemia. Nós falamos da pandemia e nós temos uma campanha de vacinação que está a ser levada pelo governo, que começou em março e o presidente é vacinado em maio. Há um lote de vacinas AstraZeneca que vieram e foi muito propalada na arena internacional, principalmente, vamos falar na Europa toda, a negação dessas mesmas vacinas, mas essas vacinas foram bem recebidas cá em Angola. E o presidente, o que é o normal que acontece nos outros países, né? O presidente dá o pontapé de saída de qualquer campanha desse género. E nós não assistimos isso, mas assistimos o presidente a ser vacinado agora em maio. Ou seja, e não é vacinado com a vacina AstraZeneca. Ele vai ser vacinado com a vacina Sputnik, que é fabricada pelos russos. Qual é a visão que tem desse aspecto em particular? Eu penso que os outros deram um pontapé de saída. Este marcou um penalti. Resolveu marcar um penalti. Isto é, o jogo já estava a decorrer, né? E alguém cometeu uma falta na grande área adversária
E pronto, e o presidente... Mas eu queria que observasse claramente Mas eu penso esse lado. eu penso que deu um mau sinal. Não, ok, mas eu queria que observasse... Deu um mau sinal. Doutor Justino, eu queria que observasse esse lado da proveniência das próprias vacinas em si. Sim, claro. Nós estamos a falar de lotes da AstraZeneca que foram contestadas a nível internacional, por grandes epidemiologistas falaram sobre a mesma vacina e mesmo assim o governo importou vários lotes. E o presidente não começa com a campanha e ele é vacinado em maio com uma vacina proveniente da Rússia. Estamos a falar da Sputnik V. Bom, que eu me lembre, o primeiro lote que veio foi uma oferta. Não foi uma aquisição Monetária. onerosa. Foi uma oferta. Acho que é do sistema COVAX, creio eu. Sistema COVAX. É evidente que naquela altura havia um conjunto de informações pouco abonatórias em relação à AstraZeneca, né? A Europa estava a reagir e reagia não propriamente em relação à qualidade da vacina, mas sim em relação ao facto de as empresas produtoras da vacina não estarem a cumprir os contratos que tinham feitos com a Europa. Porque a Europa fez contratos de aquisição massiva de vacinas da AstraZeneca e eles não conseguiram honrar os compromissos que tinham subscrito. Mas depois começaram a surgir informações pouco abonatórias em relação à própria qualidade da vacina, com o acontecimento de algumas pessoas que sentiram-se mal, inclusive fala-se em algumas mortes e tal. No nosso caso concreto, o que é que aconteceu? Nós recebemos isso, acho que do sistema COVAX, e recebemos isso como uma doação. Foi uma doação do sistema COVAX. Depois é que se ouviu dizer que havia a compra de vacinas. Lembro-me até que quando surgiu, não sei se as redes sociais também, por vezes, há notícias que precisam ser confirmadas, né? O preço que se atribuía ao contrato de compra do Sputnik era um preço altamente exagerado. Pode haver algum equívoco aí, porque acho que em Angola, infelizmente, nem toda a gente tem sensibilidade para os números, né? Mais um zero, menos um zero, estão-se marimbando e põem... Mas, agora, vieram algumas doses do Sputnik e o chefe de Estado foi vacinar-se com esta vacina Sputnik. Eu penso que ele devia ter começado conosco, cidadãos, porque ele é o primeiro cidadão do país, na qualidade de chefe de Estado. E é uma situação para poder estimular as pessoas a vacinarem-se, de uma forma geral, essas pessoas são os primeiros a ir. Figuras públicas, grandes artistas, enfim, grandes atletas, chefes de Estado, ministros e tal. Aqui foi precisamente o contrário, embarraram-se bem e se tivéssemos que morrer com essa AstraZeneca, morríamos todos nós e eles ficavam vivos. Só que se ficassem vivos, depois não iam ter a quem governar, porque o povo morria. Mas seja como for, eu não acredito que tenha sido má fé, acredito que tenha sido algum receio. Não que seja má fé. Como se falava tão mal da AstraZeneca, ele deve ter contido. Pois é, Dr. Justino, eu chamo a atenção justamente para isso. Se no caso do presidente ter algum receio, mesmo assim importar e depois ser vacinado por uma outra vacina que não tenha a mesma origem daquela que deu início à campanha, realmente é algo que nós devemos observar com muita cautela, certo? Saiu mal na fotografia. Muito mal. Doutor, é verdade que o doutor Abel Chivucovuco será cabeça de lista do Bloco Democrático nas eleições de 2022. Em tempo foi vinculada também uma notícia que dava conta da sua suspensão das funções que exerce no Colégio Presidencial Coligação Casa CE. Em virtude da sua participação na plataforma tripartidária UNITA, para já, e Bloco Democrático. Quero comentar essas... Bom, vamos lá ver. Quando se fala do Abel Chivucovuco como cabeça de lista, está-se a partir do princípio de que o Bloco Democrático concorre sozinho, não é? Por isso tem um cabeça de lista. Esta avaliação foi feita dentro das estruturas do Bloco Democrático, em que houve concordância. Muitos daqueles até que hoje atacam
alguns segmentos do Bloco Democrático, com base nisso, não estão a ser sinceros. Porque foi uma avaliação feita internamente que, no caso de o Bloco Democrático ir às eleições sozinho, então teríamos o Dr. Abel Chivucovuco como cabeça de lista. Era uma decisão interna do Bloco, não é decisão do Justino nem do Filomeno. É uma decisão do Bloco Democrático, da sua estrutura colegial. O Bloco Democrático age de forma colegial. O presidente do Bloco Democrático não é o dono do partido. Eu nunca me senti dono do partido. Sinto-me apenas um militante do partido com responsabilidades acrescidas sobre isso. É evidente que a minha perspectiva de participação nas eleições não é essa. A minha perspectiva é de que devemos cerrar fileiras. Os partidos que realmente acham que o MPLA está há muito tempo no poder e que está a dirigir mal, devem então juntar forças no sentido de ajudarmos o MPLA a ir para a oposição. É evidente que se nós cerrarmos fileiras para dar um empurrãozinho para o MPLA ir descansar um pouco, é evidente que o cabeça de lista poderá nem ser Abel Chivuco, poderá ser outro. Eu penso que o cabeça de lista poderia ser, e deve ser, Adalberto Costa Júnior, que é o presidente do maior partido da oposição. Eu não estou a ver a oposição a unir-se e ajudar o MPLA a ir para a oposição sem a UNITA. Isto seria uma utopia, e eu não sou utópico. A única forma de nós podermos ajudar o MPLA a libertar-se dos vícios que acumulou durante 45 anos é levá-lo para a oposição. Levá-lo com calma, serenamente, sem violência, tem a oportunidade depois de refazer-se, de reconstruir-se. E eu acho que aí tem que haver uma coligação, uma associação, um formato qualquer, não, isso é uma questão a discutir, entre as forças políticas na oposição que não querem manter o MPLA no poder. Estou a querer dizer que acredito que haja forças políticas na oposição que estão satisfeitas de estar na oposição e querem continuar. É o direito deles. Mas há forças políticas que estão na oposição que acham que já não basta do poder do MPLA. 45 anos é muito. E não só é muito, 45 anos. Destruiu o país, desagregou o país, viciou o país. Nós estamos hoje cheios de doenças, fruto desta viciação que foi introduzida pelo MPLA e governada pelo MPLA. Sendo assim, não sou adepto, eu pessoalmente, de uma ida do Bloco Democrático sozinho às eleições. Não sou adepto. Acho que isto ia dividir as oposições. O meu combate é porque nós, Bloco Democrático, e mais aqueles que estão cansados do poder do MPLA, devemos encontrar uma plataforma que nos permita, então, em conjunto, caminharmos para substituir o MPLA no poder. E, nessa altura, será cabeça de lista quem estiver em melhores condições. Pois é. Professor, em função da pretensão do MPLA se manter no poder, decidiram rever a Constituição. Acredita que a revisão constitucional devia ser um pouquinho mais inclusiva e concorda com os aspectos contidos nessa proposta de revisão? Eu penso que esta é uma revisão a conta-gotas. Por acaso, a vacina não é conta-gotas, porque eles quando põem, entra de uma vez. Okay. Mas é como se estivesse a fazer alguém que está hospitalizado e então está a receber soro a conta-gotas. E é isso que eu estou a tentar fazer. Essa revisão não me satisfaz. Esta revisão não me satisfaz. Aliás, eles chamam isso uma revisão pontual. Ok. Eu penso que a revisão devia ser mais profunda. Porque nós estamos prisioneiros de uma revisão
que nos está a bloquear o processo democrático. Uma revisão em que o presidente é eleito dentro de um partido político, dentro de uma lista de um partido político. O presidente devia ser eleito diretamente, separadamente, numa eleição presidencial separada. Eu penso também que no futuro devia haver uma evolução do processo. Agora fala-se no processo autárquico, mas eu penso que não basta, devíamos ir um bocado mais longe do que isso. Eu penso, por exemplo, que os governadores também podiam ser eleitos. Eventualmente isso. Podíamos ver a possibilidade de conferir maior independência às diversas componentes do Estado angolano. E se nós conferíssemos maior independência às diversas componentes do Estado angolano, estas tensões que nós vivemos hoje até podiam ser, de certa forma, aliviadas, né? Porque há uma grande pressão do poder central sobre o resto. O poder central absorve todo o resto. Pois é. E eu penso que nós devíamos aliviar um pouco esta carga excessiva do poder central sobre o resto do país. Penso também que devíamos acabar com este excessivo poder do Presidente da República, do chefe de Estado, sobre o Poder Judicial. Muito bem. Há aqui uma sobrecarga bastante grande do Executivo, do Poder Executivo, sobre o Judicial. O Presidente da República não tem que nomear os juízes dos tribunais superiores. Eles deviam ser eleitos pelos seus pares e não eleitos pelo Presidente da República. Eu penso que isto, de certa forma, aliviaria um pouco os poderes. Os poderes, há aqui uma sobreposição do poder executivo sobre o poder judicial. O Presidente da República tem poder sobre os juízes, porque ele é que os nomeia. Pois é. Ele é que os nomeia. Os juízes dos tribunais superiores. A questão da centralização do poder é muito apontada, não só em Angola, mas em África toda, como uma questão perigosa para aquilo que é a própria independência do Estado, aquilo que são a centralização excessiva. Nesse caso, acredita no potencial das autarquias, para esse processo de descentralização e autonomia local? Eu penso que este é um passo tímido. É um passo tímido que poderá ajudar a resolver alguns problemas se, de facto, se levar isto a sério, porque eu receio que mesmo o poder autárquico não consiga exercer o seu papel enquanto houver este partido-Estado. Este partido-Estado. Porque nós estamos perante um partido-Estado. Não é nada um partido hegemónico, como disse o jovem analista. Isto é um partido-Estado. E como nós temos este partido-Estado, este excesso de poder que existe do MPLA, o partido-Estado, é por isso que ele tem que ir para a oposição, então o poder autárquico vai ficar constrangido. A certa altura vai ficar dependente do poder central. O poder central, a certa altura, vai mover os seus cordelinhos e vai debilitar a capacidade de intervenção do poder autárquico. É por isso que eu acho que devia ser um pouco mais longe do que isso. Mas para isso temos que ser consequentes na nossa batalha pelo poder. Doutor, como vê a questão de violação de direitos humanos em Angola, concretamente a repressão de manifestações que resultam em morte de cidadãos? Repito, como vê as constantes violações de direitos humanos em Angola, portanto, e concretamente as manifestações que resultam em morte de cidadãos, como que ocorreu, por exemplo, em Cafunfo, a morte de Censo de Matos, as prisões, julgamentos arbitrários, né, que isso não viola substancialmente o exercício da cidadania, da democracia? É evidente. É evidente. É evidente que viola todos os princípios básicos de um Estado democrático. Ainda por cima, com o agravante de que as coisas até depois são encobertas. Por exemplo, Cafunfo. Quem é o mais velho que vai acreditar que alguém que vai assaltar uma esquadra avisa
Não só avisa, como pede proteção policial. Né? E que depois vai fazer um 4 de fevereiro em Cafunfo, quer dizer, não faz sentido nenhum. Portanto, dizer que houve um ataque à esquadra para acender a bandeira dos independentistas e para subverter o poder, sinceramente, eu já não tenho... Com 10 anos também eu não acreditaria nisso. Eu com 10 anos não acreditava nisso. Como é que eu agora, com a idade que tenho, vou acreditar que o indivíduo que vai assaltar é a mesma coisa que no 4 de fevereiro os nossos combatentes terem mandado para a PIDE uma carta a dizer assim, olha, vamos assaltar a cadeia de São Paulo e agradecemos que vocês nos protejam. Não faz sentido. Estejam à nossa espera às tantas horas. Não faz sentido. Eu tenho aqui uma pergunta em duas. Primeiramente, na questão económica que nos apresenta sempre e com muita clareza, como é que olha o desempenho do PIM? Né? Qual é o desempenho? Como é que olha o PIM? E por outra, para fechar pelo menos essa minha pergunta, eu queria que fosse sincero o suficiente e me dissesse se acredita que haverá eleições em 2022. Bom, vamos lá ver. Eu vou responder a última parte. Uma coisa é acreditar. Outra coisa é crer. Eu gostaria que houvesse. Gostaria que houvesse, porque, de facto, se 45 é muito, 46 é muito mais ainda. Portanto, eu gostaria que houvesse. Agora, o PIM. O PIM foi um estratagema que foi encontrado, mas eu vi logo isso desde o início. Quando apareceu esta proposta na Assembleia, eu não tive dúvidas nenhumas que era uma forma do regime encontrar um período de tempo para poder implementar um conjunto de medidas, levar a cabo um conjunto de ações, por forma a limpar um pouco a sua imagem. É evidente que foi buscar o dinheiro do Fundo Soberano. Né? Rebentou com o Fundo Soberano. O que é que se sente agora? Há pessoas que dizem que o PIM está muito bom, que faz coisas bonitas, mas outras que dizem que também não é tão bem assim também. Inclusivamente já notícias de aproveitamentos ilícitos no quadro da implementação do PIM. Agora, o que eu posso dizer é que, de facto, o PIM foi um instrumento do MPLA para ganhar tempo para implementar um conjunto de ações para poder lavar a sua imagem. Mas não está a lavar completamente a sua imagem, porque até segundo se diz no próprio PIM também, está lá o vírus da corrupção. Muito bem. Okay. Esse é que é o grande problema. Doutor, será que acredita na CNE? Porque é recorrente ouvir-se o discurso de fraude, de falta de lisura nas eleições em Angola. Que mecanismos tem para a fiscalização das eleições caso ocorra em 2022? Primeiro ponto, não acredito na CNE. Ok? Está dito. Eu não acredito em bruxas, mas que elas ai. Né? Não acredito porque a prova, mais do que provada nos escrutínios anteriores, viu-se que é uma instituição que, pronto, deixou muito a desejar. Agora, nós, enquanto forças da oposição interessadas em remover o MPLA do poder, é preciso dizer isso, porque há forças da oposição que estão satisfeitas em estar na oposição. Estão bem satisfeitas, estão felizes e acham que devem dar mais anos ao MPLA. Mas há outras que não querem o MPLA mais no poder. Eu pertenço a esse leque de pessoas que acham que o MPLA deve descansar. Okay? Descansar por algum tempo. Que não quero também que venha um outro MPLA com outra coisa a fazer a mesma coisa que este fez, né? Portanto, também não sou adepto de que substituir um mal por outro mal, né? Eu penso que nós temos é que fazer uma substituição que depois redunda em algo melhor. Né? E eu acho que se nós fizermos isso, rodarmos, a certa altura o país normaliza. Entra nos carris. Entra nos carris. Mas estava eu a dizer que o controle do processo. É evidente que nós temos que ter um controle sobre o processo cada vez mais apertado. Porque o MPLA já provou, ao longo dos processos anteriores, que é o campeão da fraude. É o campeão da fraude. E a fraude não é só no momento do escrutínio.
A fraude já começou agora. Vejam como eles controlam a comunicação social. Vejam como desagregaram todos os canais alternativos que havia para podermos fazer passar as nossas vozes. Vejam como foram tomando conta de tudo isto. A comunicação social hoje nunca esteve tão mal hoje, ou melhor, hoje está muito pior do que estava no passado. Muito bem. E porquê? Porque esta é uma estratégia que eles seguem. Primeiro, tomar conta da comunicação social. Não nos esqueçamos que o presidente João Lourenço foi secretário do MPLA para a comunicação social, para a informação. E foi precisamente o pior momento para a comunicação social pública. Olha, era o momento das ordens superiores. Isso foi em que ano? Ele já esteve lá como secretário quase há 20 anos, como secretário para a informação. Foi uma das áreas dele em que ele inaugurou o processo das ordens superiores. Ok. Né? E os homens ligados à comunicação social pública passaram mal, né? Porque recebiam telefonemas e ameaças e eram reprimidos precisamente. Despedimento? Isso. Sim. Houve um período muito mau para a comunicação. Eu acho que foi o período pior. Bom, agora o pior é este. E que opinião tem em relação ao tratamento que está a ser dado a José Eduardo dos Santos pelos seus próprios correligionários? Eu não faria isso. Tem alguma razão para... Eu não faria isso. Acho que eles não estão a ser leais para com o seu antigo chefe. E porquê? Porque as políticas que são atribuídas ao presidente Eduardo Santos eram políticas do partido dele, ao qual todos eles pertenciam. E eles aplaudiam. Não nos esqueçamos que quando o presidente Eduardo Santos disse que ia embora, fizeram aquele congresso dos 99,6, né? Em que só houve 0,4 que achou que o Zé Eduardo podia ir embora. Os outros todos bateram palmas e aplaudiram. Portanto, eles hoje não estão a ser leais. A pior coisa para mim é a deslealdade. Eles são corresponsáveis das políticas que foram implementadas em nome do presidente Eduardo Santos. Não são do Zé Eduardo Santos, são em nome dele. Doutor, eles são corresponsáveis. Estão a ser desleais. Fazer uma pergunta a título pessoal. Houve uma imagem que vazou do ex-presidente José Eduardo Santos nas redes sociais. Uma imagem praticamente super abatida por aquilo que estávamos habituados a ver. Como é que aquilo... Chocou-me. É evidente que o envelhecimento é natural na vida das pessoas, mas eu acho que aquilo não é só envelhecimento, é desencanto também. Aquilo é envelhecimento e desencanto. E nós devíamos respeitar alguém que, se cometeu erros, também fez coisas positivas. Hoje somos um país unido, mais ou menos, não é? Ele soube fazer esta abertura multipartidária. Fez esta abertura. Não é? Ele acolheu os derrotados militarmente. Ele deu o espaço para o enriquecimento deles, que agora os estão a acusar. Se eles hoje são ricos, ele é que lhes deu o espaço. E, portanto, hoje são mal agradecidos. Tocou na questão do desencanto. É um desencanto com o MPLA ou com o João Lourenço? Eu penso que é um desencanto com o MPLA, com o João Lourenço à cabeça. Porque eu acho que o José Eduardo Santos nunca pensou que esses seus camaradas que o adulavam, o bajulavam, né, fossem depois piores. Nem a UNITA fazia isso ao José Eduardo Santos. Eu nunca faria isso ao José Eduardo Santos. Aliás, nunca faria isso a nenhum presidente. É preciso... Por uma razão especial? Se for presidente ou como um ser humano. Mas... Eu nunca faria isso a um presidente da República, a não ser que o presidente fosse um bandido. Mas não me parece que nós elegamos um bandido. Não? Tinha ideias diferentes, as suas ideias. Agora, um bandido, não, desculpem lá.
E eu acho que eles é que transformaram o Zé Eduardo Santos, diabolizaram a figura do presidente Zé Eduardo Santos. E eu acho que foram injustos para com ele e foram desleais. E ninguém pode confiar em quem é desleal. A pior coisa que pode acontecer é o indivíduo confiar em quem foi desleal. Há uma pergunta que eu normalmente faço nesses nossos espaços, que é uma pergunta, de certa forma, tem um caráter lúdico, mas pronto, eu queria ouvir de si, Dr. Justino, com relação à figura e ao consulado do presidente João Lourenço. Se tivesse que atribuir uma nota de 0 a 10, qual seria a nota atribuída? Olha, que eu como professor sou um bocado duro, hein? Se me pusesse de 0 a 20, eu ainda ia para o 10. Mas assim, acho que lhe dava 3. 3. Falando em 3, dá para fraccionar esse 3 para nós termos uma ideia de onde é que está distribuído? Porque é que o 3, olha, está a destruir o tecido económico. Está a acorrentar a comunicação social. Ok. Né? Está a intervir demais no sistema judicial, portanto, indiretamente. Tem um controle do sistema judicial. Ok. Está a permitir que a Bófia faça o que está a fazer para desagregar os partidos políticos da oposição. Ok. O que está a acontecer com o engenheiro Adalberto Costa Júnior é inadmissível. Esta diabolização. A diabolização do Abel Chivuco-Vuco. Quem faz isto nem merece 3, merece 2. Ok. Mas os dois, mas nesses dois, Dr. Justino, nesses dois, há alguma coisa de bom que o homem fez desde que assumiu o poder? Prometeu a Califórnia. Olha, doutor Justino, aqui a nível dos internautas, as pessoas muito admirar o teu bom senso de humor. Mas eu sempre fui assim. Ok. Eu sou uma pessoa livre. Olha, a mulher do presidente João Lourenço foi minha colega de turma na universidade, quando eu fiz o curso de Economia. E sentava-me ao lado dela. E ela estava sempre a dizer, Justino, estás-me sempre a perturbar, porque eu estava sempre a gozar na aula, eu sempre fui gozão. Eu sempre fui gozão. E eu acho que mesmo a política tem que ser levada com um sentido de descontração, a vida tem que ser feita com certo humor, não podemos ficar sempre de testa franzida, senão vamos envelhecer mais cedo. Ok. Embora eu faça sempre esta coisa aqui. Né? Estamos em maio, menos dias, vamos chegar no dia 27 de maio. Qual é o sentimento que tem? 27 de maio é uma derrota para todos nós. Uma derrota, eu estava preso há mais de um ano. E vi tudo por dentro. Inclusivamente avisei o Helder Neto no dia 26. Falei com o Helder Neto. O Helder Neto é o general Cheto. Não, o Helder Neto, que era o responsável da segurança, que era o chefe de uma das áreas mais importantes da DISA, que era uma pessoa que eu conhecia já há muitos anos também, que esteve preso no Tarrafal também, que era uma pessoa das nossas relações familiares. A mulher era minha prima. Eu conhecia o Helder desde a minha infância. Ele era mais velho que eu, da geração das minhas irmãs mais velhas. E o Helder, no dia 26, eu estava a apanhar sol na cadeia, quando ele passou, e ele falou comigo, falou comigo e fez-me uma pergunta. E eu disse-lhe, Helder, vocês estão a empurrar demais com a barriga. Isto vai acabar mal. Vocês estão... Porque o Helder disse-me, eu perguntei-lhe, aquele barulho que vem dali, daquelas celas, o que é? E diz-me o Helder Neto, aquelas duas celas estão a ser preparadas, uma para o Nito, outra para o Zé Van Dunen. Desculpa, é o mesmo Helder que depois veio a ser o diretor Morreu. da TPA? Não, que depois morreu no dia... Ele morreu no dia 27, está na cadeia de São Paulo. Ok. Morreu. E ele disse, não, aquelas duas celas estão a ser preparadas, uma para o Zé Van Dunen, outra para o Nito Alves. Okay. E eu disse-lhe, vocês estão a brincar com o fogo. Vocês estão a brincar com o fogo. Isto vai acabar mal, Helder. E acabou mal, porque ele, passado horas, morreu.
Eu vi o 27 por dentro. Eu vi, pelas grades da minha cela, eu vi o Quintino a cair. Eu vi o blindado a rodar ali dentro, com o Zé Candongo a comandar dentro do blindado. Eu vi tudo a partir da minha cela. E naquele dia doeu uma alma. Doeu uma alma. Afinal, a alma também dói. Né? E porquê? Porque vi que o país estava a criar aí uma fratura. E mais. E depois vi os meus antigos companheiros do Tarrafal, meus companheiros de luta, a passarem pela mesma cela onde tínhamos estado no tempo colonial, a passarem à frente, o Juca Valentim com os outros partidos, o Nado também com os outros partidos, e eu a ver os meus companheiros a irem para ser fuzilados. E eu, naquele dia, disse, assim não dá. Assim não dá. É evidente. Tínhamos 2 anos de independência, mas já estávamos a dar sinais de muita intolerância. Podíamos ter evitado isso. Eu já estava há 1 ano e tal preso. Portanto, não sou culpado de nada. Não sou culpado de nada. Estava preso pelo poder que se instituiu. Estava preso. E percebi que, afinal, as dúvidas que eu já trazia do Tarrafal confirmaram-se. Que nós íamos nos destruir entre nós. Infelizmente. E até hoje me custa imenso ouvir órfãos de um lado e do outro, porque morreram dos 2 lados. E que conselho podia deixar para evitarmos um segundo 27 Que de nunca maio? mais façamos algo parecido com isso. Que resolvamos tudo pela via democrática. Que dialoguemos cada vez mais. Que procuremos entendimentos entre nós. Que busquemos consensos entre nós. Que não sobrevalorizemos as nossas diferenças. Que valorizemos mais aquilo que nos une. É o meu conselho. Doutor, perdoa muitos daqueles que terão participado nessas mortes, que ocupam um cargo no aparelho do Estado? Eu não posso perdoar ninguém porque eu não posso condenar ninguém. O que eu quero é a justiça. O que eu quero é a verdade. Porque eu não posso aceitar que as pessoas depois passem de fininho como se não tivessem feito nada. Eu não estou a dizer que devem ir para a prisão. Mas há, de facto, pessoas que portaram-se muito mal, que mataram muita gente. Há muita gente aqui que ainda está viva, que participou naquele verdadeiro massacre. Houve um massacre depois do 27, a seguir ao 27. Houve um massacre. Houve muitas famílias que perderam, a maior parte das famílias perderam alguém. Ok. E muitos inocentes. Muitos inocentes. Portanto, não é... Quando se atribui, quando se tenta sujar a UNITA com os macas da Jamba e não sei o quê, as pessoas estão-se a esquecer que o 27 foi pior. Estão-se a esquecer que o 27 foi pior. Matou milhares de pessoas. E foi o poder de Estado, não foi na guerrilha. Foi o poder de Estado, portanto, é maior a responsabilidade. Porque é o poder de Estado. O Estado tem outras obrigações, tem outras responsabilidades, deve ter outra postura. O Estado não pode ser um Estado assassino. Ok, doutor Justino Pinto de Andrade, já a gente agradece aqui o 360 Graus, podcast oficial de hip-hop da Camunda News. Estamos a bazar, né, Jingo? Estamos a bazar, doutor? Estamos a bazar. Não, mas era só para apresentar aqui o doutor. O falhado, está aí. Falhou, Sim, né? o professor Mavenda. Preso aí no engarrafamento. Ok. Ah, pois, epá, temos que começar a andar de helicóptero. Em São Paulo, no Brasil, os endinheirados já andam de helicóptero para poderem chegar às empresas. Ok, Temos que começar a andar de helicóptero aqui. Doutor, eu tenho uma preocupação, gostaria de ouvir de sua parte enquanto economista. Temos um problema que, para mim, eu vejo que é uma bomba relógio, que é a questão da segurança social. Uma vez que a maior parte da população está no setor informal e não está cadastrado, não está dentro do sistema de segurança social, não vê, como vê isso daqui a 10 anos? Uma vez que a maior parte das pessoas que trabalham em Angola são funcionários públicos. Como é que vê isso? Eu penso que vamos todos virar palestinianos.
Isto é, vamos para as tendas e vamos virar palestinianos, porque há muita gente que não vai ter garantias de futuro. As pessoas... Há uns anos atrás, as pessoas nem estavam preocupadas com a reforma, porque pensavam que nem iam chegar a velhos. Não é? Hoje as pessoas já pensam na velhice. Não é? E, portanto, a questão da reforma e da segurança social é fundamental para garantir que as pessoas mantenham com alguma dignidade os últimos anos da sua vida. Eu penso que é isso. Vamos terminar. Ok. Pessoal, fiquem aí do outro lado. Vamos continuar essa nossa senda de entrevistas aqui por via da Camunda News. Doutor, em breve haverá o grande debate da nação, né? Porque estamos a fazer essa senda de entrevistas. Endereçamos cartas para líderes de partidos políticos e figuras proeminentes da política nacional. E incluindo elas o presidente da República, João Lourenço, que é automaticamente também presidente do MPLA. Para o grande encontro do debate da nação, queremos de alguma forma fazer uma escutação, de uma maneira geral, como é que os grandes políticos pensam Angola de fato. É bonito, é um gesto bonito. Okay. É um gesto democrático. Okay. Era bom que ela aceitasse. Não acredita que o presidente da República vai aceitar? Não sei, eu não estou na cabeça dele. Ok. Não estou na cabeça dele. Ok. Eu gostaria que ela acreditasse, que ela aceitasse. Ok. Queremos mandar um grande abraço aí, Voz da Diáspora, Na Paz e no Amor, Educar com a Caneta, Lady Laura, Folha 8, Chefe Indígena, a culpa é tua. Basamos. Um jornal. Agora, daqui a pouco, não sejas daí. Não, está à vontade de ser um programa alternativo. É alternativo. Professor Mavenda. Ok? Yeah.